que quando eu digitei no Google, eu achei um outro filme que tinha uma sinopse parecida, algo assim, sabe? Aí ele falou assim, você confia mais numa indicação do seu irmão ou do algoritmo? Eu confiaria no algoritmo. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não poderia deixar de chamar duas pessoas. Uma delas é o Mac, que sempre tá aqui, né? Eu tava pensando, quem que é as duas pessoas? Eu sempre tô aqui, caramba, tá me chamando? Não, mas você não poderia faltar nesse episódio, porque esse assunto tem a tua cara. E uma amiga querida minha, que a gente sempre conversa sobre esses dilemas. De cabelinho curto agora. Que é a Juliana. A Juliana, pra quem não conhece, ela também tem um podcast, mas eu vou deixar ela se apresentar, até porque ela já esteve aqui várias vezes, mas seja bem-vinda, Ju, se apresenta. Muito obrigada, gente. Obrigada de novo por esse convite. Sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer ficar 1 hora antes conversando sobre coisas aleatórias da vida. Adoro. Obrigada. Bom, pra quem não me conhece, é só voltar alguns episódios aí, que já tem 2 aqui com meu nominho. Então, mas óbvio, né? Enfim, seja muito bem-vindo pra descobrir um pouco mais nesse episódio. E no fim dele sempre rola um jabá. Então, aguarda aí. Ok. Eu vou deixar linkado os episódios com a Ju aqui embaixo na descrição. Verdade. Mais fácil pra galera. Poxa, eu chamei a galera pra ir rolando pra ver todos os episódios de vocês até chegar no meu. Você dá de bandeja, assim? Eu dou, porque o ser humano é tão preguiçoso, então eu ajudo ele. Se ele quiser ouvir, ele vai ouvir. Tem muito episódio. A gente atualmente já passou de 120 episódios, então tem bastante coisa. Tem bastante, vai dar muito trabalho. Muito guerreiros. São exemplos pra mim. Então hoje… Vamos, sem mais delongas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser offline nesse mundo que tá 100% conectado, né? Como que é ser offline, afinal? Eu tô frequentando atualmente um curso de produção de vídeo e eu acabei assistindo um curta de animação que abordava esse assunto, e aí foi tema de uma bela discussão dentro de sala de aula. Então eu já distribuí o vídeo pro Mac e pra Ju e falei assim, vamos falar sobre isso? Então… Partiu. Só pra avisar que partiu, mas o vídeo também tá na descrição, porque eu acho que a pessoa que vai ouvir esse episódio também tem que ver o vídeo, né? Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Com certeza. E volta aqui pra ouvir o episódio e ver o debate que a gente tá fazendo. Setting 1012, and it gets me 1,250 feet. ViajaCast. Então vamos lá. O vídeo, como o Mac falou, né, tá na descrição. Ele tem um nome em inglês, mas não se preocupe, você que não fala inglês, porque não tem fala, é só uma animação mesmo. E fica muito claro e evidente sobre tudo que acontece lá. É um filme de minutos, então assista, por favor, tá no YouTube, tá de graça. E aproveitando, se você estiver lá no YouTube, corre lá se inscrever no nosso canal. É verdade. Digita depois ViajaCast que você vai achar a gente. Gente, vocês estão muito bons nisso. Se inscreve lá no nosso canal, a gente tá fazendo vlog, eu estou editando, então valorize o meu trabalho. Justificando o curso que ela tá fazendo. Maravilhoso. Pessoal, é sério, tá ficando legal. Olha, eu me auto, né, avaliando, mas assim… Dê um feedback, né? Fala pra mim também como que eu tô me saindo. Se vocês estão curtindo até o jeito que a gente tá apresentando os assuntos. E também temas e lugares que vocês queiram conhecer. Deixa lá escrito no comentário do vídeo, porque assim você engaja também. Enfim, tudo pra gente ajudar um ao outro. Mas vamos lá. Estávamos falando sobre ser conectados. Eu acho que a gente poderia começar pelo extremo, que é o Mac. Acho justo. Eu sou o cara contradizendo, porque eu tô fazendo aqui o podcast. O podcast é uma coisa… É um jeito de eu estar na internet, né? Sim. Bem ou mal, não. Eu estudo programação e faço programação, que também contradiz um pouco isso. Mas, depois que eu comecei a estudar mesmo programação, que não é minha profissão atualmente… eu me ausentei realmente das redes sociais e eu comecei a entender melhor como funciona tudo por trás e abandonei, simplesmente abandonei. Primeiro eu abandonei o Facebook há muitos anos, antes disso ainda,
porque eu descobri, né? Eu me toquei que eu não tinha tempo pra terminar. Eu trabalhava por conta e eu não conseguia entregar as coisas. Eu ficava sempre atrasando e tal. Aí um certo dia eu me toquei o quanto tempo eu perdia no Facebook. Porque ele ficava aberto na segunda tela. Tinha 2 monitores e ficava aberto do lado. E trabalhar por conta, né? Tipo um home office. Você não tem muito controle, tem ninguém que tá te olhando, né? E aí um dia eu me toquei que, tipo, nossa, quanto tempo eu fico aqui dentro desse negócio, né? E fico, tipo, em loop, né? Porque você fica em loop, puxando o feed lá pra atualizar. Antigamente você tem que ficar puxando. Não sei como tá hoje, faz muito tempo que eu não uso. E aí eu falei, vou parar de usar. E desde esse dia em diante eu consegui entregar todos os meus serviços, consegui ganhar muito dinheiro, que eu tava deixando de ganhar dinheiro, fui viajar, fiz um monte de coisa. Minha vida mudou muito, sem brincadeira, mudou muito. Então dali pra frente eu criei uma certa aversão, apesar de já ter o nosso Instagram, por exemplo, o Mac Manu, ele era meu primeiro, por causa dos projetos de viagem. Mas eu fiz tudo, mas aí eu acabei abandonando. Tanto que é a Manu que toca. Se vocês conversam lá, é com a Manu, tá? Eu tô até avisando. Eu sempre falo pro pessoal lá, sou eu que tô fazendo aqui. Só pra fazer um adendo, tá parecendo testemunho de igreja, o seu. Depois que eu abandonei as drogas. Oi, meu nome é Mac, eu não uso as redes sociais tem 1 ano, não tenho tremedeira. Né? Bom, então assim, Mac não tem Facebook, não tem Instagram, no sentido, ele não cuida dessas redes. Você vai achar lá, se procurar, você vai achar eu, mas eu não tô lá mais, há muitos anos. A parte de social media, quem faz sou eu. Então, já traçamos quem é a persona aqui. Ju, quem é você nesse mundo? Nossa, eu sou a pessoa que ama e odeia. E fico todos os dias da minha vida com crises existenciais. Assim, eu tenho encarado, e acho que ao longo do debate a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, né? Mas eu tenho encarado como um instrumento muito valioso. Não acho que o problema tá nas mídias. O problema tá em como a gente utiliza as mídias. E principalmente falando no sentido psicológico mesmo, sabe? É o lance que o Mac tava falando, né? Da gente estar ali, looping e tal. Eu tenho momentos em que eu entro de maneira muito consciente, porque na minha empresa a gente gerencia a mídia para outras empresas, né? Para clientes. Seja, na verdade, eu falo empresa, mas tem muita marca pessoal também, psicólogo, enfim, pessoas que mais na área da saúde, assim, né? Que precisam estar ali fazendo seu branding. E aí eu entro de forma muito consciente para fazer pesquisa de mercado, para publicar para o cliente e tal. E beleza. Quando é para fazer algo, né, voltado pro Descobre a Mochila, gente, daí eu viajo, quase que literalmente, né? Porque a gente fica aqui naquele nicho de viagens e acompanha um e acompanha outro. Muitas coisas são insights, mas também eu percebo que se eu me demoro, eu já começo a ficar com aquela ansiedade. E aí já gera comparação. Mas peraí, só entender. Demora em que sentido? Demora, fica tempo vendo? Muito tempo vendo? Muito tempo, exato. Tipo, vamos supor, eu entrei pra fazer um post, subir um vídeo. Beleza, o meu trabalho ali é no máximo de 15, 20 minutos de engajamento, né? Que isso é bom. A gente também sabe que a gente sabe como o algoritmo trabalha, né? Quer queira, quer não, é um mistério, mas assim, o básico do básico a gente sabe. Então, beleza, você ali despende aquele tempo, você não precisa passar horas. Assim, uma coisa que eu já me policio muito são os Reels. Conscientemente, por exemplo, eu não tenho TikTok. É muito engraçado, gente. É como se eu não quisesse mergulhar, porque eu sei que eu vou, tipo, afundar, e daí pra me tirar dali… Porque o algoritmo, ele vai te conhecendo. Então, ele vai te mandando vídeos que são legais pra você, não necessariamente é pra todo mundo, né? E, a chance de você ir se afundando no sofá e ficando lá, só olhando, e aquilo passou horas. Eu não tô nem dizendo que são horas pra serem produtivas, pra você ler livro, pra você… Não, são horas que simplesmente você pode fazer ou não uma outra coisa, que é estar longe de uma tela de celular, né? Que faz mal. E eu acho que uma outra coisa que é legal ressaltar aqui, fazendo um gancho com viagens, é que no mochilão, eu não tinha o perfil do Descobre a Mochila. Por 1 ano e meio eu viajei, eu tinha o meu perfil pessoal, mas eu não me preocupava em momento nenhum de registrar, porque eu sabia que pode virar um vídeo, Gente, zero preocupação, zero pensar nisso. E hoje eu sinto que, às vezes, eu
me policio porque eu tô aproveitando algo com olhos do que eu posso levar, né, disso aqui para as pessoas que me seguem. Gente, aí, quando eu vejo que eu tô fazendo isso, aí eu falo, é hora de ficar offline. Aí eu tenho uns períodos que eu fico offline, dou aquela reenergizada e aí volto. E assim, é muito importante porque eu realmente volto mais verdadeira, sabe? Com mais interesse de usar aquilo de maneira produtiva. Mas é uma luta. Tem sentido que é uma luta. É uma luta. E a gente tem a Manu aqui, o perfil da Manu. Qual que é o seu perfil, Manu? Eu consumo Instagram. Eu gosto do Instagram. Aliás, assim, a gente… eu esqueci de falar uma coisa. O Mac… Bom, eu vou deixar você falar. Só pra não dizer que… Eu esqueci de falar assim, tem uma rede que eu consumo. É a única rede que eu consumo, que é o YouTube. Bastante. Tá. Bastante, sim. É a única coisa que eu consumo. Eu tenho os canais de programação, eu tenho alguns canais de distração, tipo Caio Moura, ligado? Que é o que eu acompanho e eu sou fiéis a eles. E só que o que eu consumo YouTube não me incomoda, porque o YouTube ele chega uma hora que ele acaba. O YouTube ele não tem um feed que ele não para. Eu fico procurando, às vezes, que eu tô sem o que fazer, sabe? Quando você tá ocioso. E eu me esforço muito pra achar alguma coisa. Então, por isso que eu… Mas você gosta daqueles vídeos também que são os compilados de TikTok? Eu acabo assistindo no YouTube. Porque, no fundo, é uma coisa que te pega. Interessante. Então, como eu consumo YouTube, eu acabo sendo pego também. Às vezes eu acabo sendo fisgado. Quando eu tô ocioso, alguma coisa assim, eu acabo sendo fisgado, sim. Bom, então descobrimos que ele não tá tão assim alienado, né? Eu sou uma consumidora, sim, de Instagram. Eu gosto da rede. Confesso que eu gostava mais de participar antes do que agora. Eu acho que assim, quando a gente faz por prazer e não por obrigação, tem muita diferença. Isso vale para trabalho, inclusive, né? E aí, o que acontece? Quando eu cuidava só do meu perfil pessoal, que eu mostrava só as coisas que eu gostava, e eram coisas muito pessoais ali, só tava a galerinha, tipo, era um mundinho muito mais fechadinho, que eram meus conhecidos. Eu sabia quem estava me seguindo, né? Não eram desconhecidos. Eu acho que eu sentia muito mais prazer em postar. E, inclusive, eu lembro de me segurar de não postar mais de uma foto por dia. Porque eu tava tão empolgada com aquilo, queria postar mais de uma. Mas eu falava assim, ai, não, é exagero. Pra você pensar, isso é lá no comecinho do Instagram. Eu achando que era exagero. Hoje não é, né? Hoje, quanto mais você postar, é melhor. E hoje, cuidando, assim, das redes, tanto do ViajaCast quanto o nosso, né, que é o Mac Manu, eu sei o valor que tem para as pessoas que nos seguem e querem saber, tem curiosidade. Tipo, nem todo mundo viaja, sai de casa, entendeu? Tipo, ainda mais pro exterior. E tem gente que também quer só ver, quer ver por curiosidade. Tipo um Globo Repórter da nossa época, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas ficam curiosas, querem ver mais. E quando eu posto, a pessoa… posta mais, você deveria postar mais. Só que, ao mesmo tempo, cara, é cansativo. Você que tá fazendo atividade, você que tá viajando, igual a Ju acabou de falar… Mano, tem hora que você nem lembra de tirar uma foto, de filmar. E aí, eu fico em cima desse muro. Que é curtir a viagem, 100%. E registrar para as pessoas como forma de carinho. Que as pessoas estão ali, que seguem, que nos ouvem, que nos acompanham. É uma forma de carinho até. Tipo, de eu compartilhar aquele pouquinho, aquele pedacinho do meu dia com elas. Então, eu sempre fico em cima desse muro. Sim, eu até me lembro, num dos nossos episódios, uma frase que o Mac falou que era sobre… O que faz uma viagem inesquecível nem sempre é o lugar, e sim as conexões. Tipo, com quem a gente se encontra, com quem a gente conversa. E muitas vezes, e isso também tem tudo a ver com o videozinho, né? Se a gente tá ali naquela bolha ou naquela preocupação de registrar tudo da maneira mais perfeita possível, muitas vezes a gente se blinda do que é mais importante, que são as relações. Porque a gente tá ali no nosso mundo, com o nosso celular, que, ao meu ver, o que mais me entristece é ver essa tendência, se a gente for entrar em assuntos tipo metaverso. Nossa, nem me fale. Vixe, aí o negócio é ladeira abaixo, entendeu? Mas eu imagino que a socialização, ela tá ficando cada dia mais difícil. E que, pra mim, a viagem é tipo um potencializador máximo de socialização. Sim. E aí, quando você junta o celular com a viagem, a sua chance de socializar fica muito menor. E aí, a chance de você perder o melhor da viagem é grande, entendeu? Sim. Você falou do metaverso, esses dias a gente tava discutindo. E eu falei pra Manu que hoje um dos meus medos
Porque como a gente tá numa fase de transição ainda, a gente tem um objetivo com documentação da Manu. A gente tem uma vida aqui na Itália, que a gente tem que acertar ela antes de sair. Porque tem todo um... Não é que a gente... Infelizmente, eu não nasci com uma família rica. E que eu gostaria muito, às vezes eu fico olhando e falo, nossa, como eu poderia ser filho de alguém rico? Por que, senhor? Por que eu tenho que me matar e trabalhar pra poder ter um básico, né? Mas, tirando essa parte, né? A gente tem um período ainda pra conseguir sair pro mochilão que a gente quer fazer, que a gente quer sair viajar. E tudo isso é meio que já planejado de há muito tempo nosso, né? Agora, o meu medo é que talvez não dê tempo. Eu não sei, eu tô na fase ainda de não sei, eu não sei quanto tempo vai demorar para as coisas ficarem tão virtuais que vai destruir. Porque hoje a gente já tá destruindo comércios com a Amazon, por exemplo. Eu consumo a Amazon loucamente. Eu sou hipócrita até de falar, mas eu sei que a comodidade que ela me traz um puta prejuízo social. Porque eu não saio mais de casa pra ir num negocinho ali. Eu cato meu celular, 2 cliques, pago mais barato e tá na porta da minha casa no outro dia. E aí o que acontece? O cara que cria aquela personalidade da cidade, né? Que tem o comércio, que tem as vendinhas, que tudo é personalidade da cidade, do local, vai acabar desaparecendo, porque não tem como competir. É injusto a competição, tá ligado? O cara tem toda a informação de dados dos clientes, tudo coisa que o cara da lojinha não vai ter. E isso vai devagarinho destruindo a cidade. Eu tenho medo de, dia que a gente sair, a experiência nossa ficar cada vez mais fraca, tá ligado? Porque eu sei que eu vivi umas experiências, algumas viagens há tempo atrás, que foram muito intensas, muita conexão com pessoas, muita experiência. E eu acho que cada vez mais isso vai ficar difícil pra quem gosta de viajar. Pra quem gosta desse mundo virtual, vai ficar legal. Mas eu que gosto de viajar, de ver a pessoa, olhar no olho, falar com a pessoa, hoje já tá difícil, né? A gente vai, eu vou trabalhar, não tem uma pessoa que tá olhando pra você, né? No trem, tá todo mundo olhando pro celular, tá ligado? Exato. E aí ninguém se vê, todo mundo com fone ainda agora, né? Porque tem o Plus, todo mundo com fone Bluetooth no ouvido. Então a gente não se vê mais, a gente não se ouve mais, tá ligado? E não é que eu não faça parte, eu meio que faço parte também, porque eu tô ali sozinho no trem, eu também cato o celular e ponho uma música pra ouvir, um podcast. Exato. E saio do ambiente, e vou pro virtual. Entendeu? É uma coisa que me incomoda bastante. Sim. E eu não sei se vocês já se perguntaram, mas muitas vezes quando eu tô produzindo podcast falando sobre alguma experiência ou tô relatando alguma experiência através do Instagram, eu fico me perguntando, gente, qual é o limite? Até que ponto eu tô levando essa pessoa pra viajar comigo? Até que ponto eu tô enviesando ela com o meu olhar sobre um determinado lugar e aí eu vou, sei lá, desestimular ou estimular, enfim. Será que não é muita pretensão eu achar que eu tô levando a pessoa pra viajar comigo? Tipo, através do celular e, sabe? Nossa, é uma linha muito tênue, né? Entre a gente trabalhar com algo que estimula a pessoa a tá no virtual pra aprender, pra ouvir. Porque, volta naquilo que eu falei, eu acho que o problema não é a tecnologia, mas como a gente se identifica com ela, né? Então, assim, não tem o certo e errado. Tem a dosagem, né, da coisa. É óbvio que a gente aprende muito com o YouTube. Gente, faculdade, né? Tipo, hoje em dia você consegue aprender muito mais do que numa faculdade. Então, assim, tenho essa relação maravilhosa, mas ao mesmo tempo fico me perguntando até onde eu devo ir. Será que eu também não tenho que incentivar as pessoas a sair do Instagram e ir, sei lá, sentir a chuva ou ver com seus próprios olhos a sua cidade, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, isso é um paradoxo, né? Porque você vai usar o Instagram pra falar pras pessoas saírem do Instagram. É um paradoxo, né? Total. E você não tem outro lugar pra fazer isso. Aí é que é o problema. Onde você vai fazer isso? Exato. Ó, uma das questões que foi levantada na sala eu achei bem interessante, que é a gente, na escola e em casa, a gente não tá sendo educado pra isso. Então a internet chegou, nós três somos da geração que viveu sem internet e com internet. E essa galerinha da nova geração é a galerinha que só viveu com internet. Então eles conhecem só esse mundo. Então eu acho que a gente ainda faz essa comparação porque a gente tem noção de como era antes. Essa galerinha que só tem esse mundo aqui, é isso que elas têm. E isso não vem sendo educado nem dentro de casa e muito menos dentro das escolas. Tipo, a gente até falou, será que não seria tema de uma nova matéria no currículo escolar?
a gente saber o como… Como funciona? O como funciona, o como encontrar essas informações. Porque, assim, é muito boa também. A gente não tá só tacando pedra. A internet é maravilhosa. Tá cheia de informação ali que antes a gente não tinha acesso. E isso trouxe acesso pra muita gente, né? Só que essas pessoas sabem achar essa informação? Como que essa informação chega em cada um de nós? Porque se o algoritmo entende o que você procura, ele não te oferece nada fora da sua bolha também. Exatamente. E aí, o que eu observei? O pessoal tava falando exatamente sobre aquele documentário do Netflix, que é o Dilema das Redes. E o que acontece? O Mac estudando sobre programação foi o meu meio de entrar em contato com esse tipo de informação pela primeira vez, que é sobre segurança digital e tudo mais. Então, ele sempre vem com esse assunto dentro de casa. Então, é algo que a gente fala diariamente em casa. Quando apareceu esse documentário, eu vi as pessoas muito espantadas com algo que para mim já era óbvio. Porque a gente já falava sobre isso. Eu já sabia que existia o algoritmo, por exemplo. As pessoas descobriram o algoritmo do dia pra noite. Do tipo, é assim que funciona, então… Mas eu acho também que tem uma coisa ali no filme que é quase que uma personificação do algoritmo. As pessoas precisam disso pra entender. Se às vezes você chega e fala, a pessoa não concretiza como funciona. A partir do momento que você dá vida, que você personifica aquilo, a pessoa fala, não é possível. É sério que é isso que fazem comigo? Então, eu acho que tem… essa é a beleza da arte, né? Uhum. De trazer uma tangibilidade pra gente daquilo que a gente desconhece. Só que eu acho que tinha que ter mais. Sim, cara, tinha que ter um monte de filme falando disso. Tinha. A gente tem dificuldade de lidar com o abstrato, né? Porque essas coisas se tornam até abstratos pra quem não conhece. Além da ignorância. É normal, as pessoas não sabem sobre o assunto, elas não entendem como funciona. Mas assim, é só você parar pra pensar que uma empresa que é praticamente um site ser uma das mais valiosas do mundo. O porquê disso? Como ela consegue ser tão valiosa sendo praticamente um site, tá ligado? É que, na verdade, o valor tá nos dados que ela tem, que é nos dados das pessoas, tá ligado? Com aquilo ali, ela pode fazer muita coisa. Entanto, valeu o que ela vale. Então, por exemplo, eu acho que a gente educando as crianças, essa nova geração e até os nossos pais, tipo, nossa, quantas vezes meus pais não mandaram vídeo viral pra mim? E eu fico me pensando, falei, nossa, eles não se questionaram se isso é verdade, se não é. Então, assim, tem essa geração, tem a geração nova, tal. E educando passa a ter um novo olhar para as coisas. Por exemplo, o caminho que eu faço para chegar até a escola, eu passo em frente a uma igreja que é aquela cienciologia… Ai, como é que chama? Cientologia? Ai… Teve acho que foi o Brad Pitt, não sei. Algum ator muito famoso fazia parte dessa igreja. Eu lembro que aí ficou super famoso. Que junta ciência com teologia, com não sei das quantas, assim. Tipo, é um negócio muito louco. E eu passo em frente a uma igreja dessa. Eu nunca tinha visto uma igreja dessa. Outro dia eu passei e eu lembrei. Falei, é aquele ator. Não sei se era o Brad Pitt, quem que era. Mas era um desses caras. E aí, eu olhei, pensei só nisso e fui pra escola. Na mesma semana, o YouTube me sugeriu um vídeo que falava o que é cienciologia, alguma coisa assim do tipo. Gente, eu não tô sabendo falar o nome porque eu sempre vejo em italiano, então, tipo, eu não sei o nome em português. Mas vocês têm noção do tipo, na hora que eu vi aquele vídeo no YouTube, na hora minha ficha caiu, por que estava sendo indicado pra mim? Por quê? O YouTube é de quem? Da Google. O que eu uso? Google Maps. Ele sabe onde que eu tô passando. Exatamente. Ele pode sugerir. Então, se em algum momento eu me perguntei o que era, mas eu não pesquisei, ele já pesquisou pra mim e vai me mostrar. Com certeza. Porque, na verdade, essas ferramentas traçam padrões de ser humano. Por exemplo, a Manu pode não ter pesquisado, mas alguém… Por exemplo, a gente não sabe se é exatamente assim que funcionou, mas existe essa possibilidade do quê? A Manu tá ali na frente. Ela parou por algum milissegundo ali, olhou pra placa e continuou a caminhar. Teve mais 1 milhão de gente com o celular no bolso que fez a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, puxou o celular e pesquisou sobre isso. Então, a probabilidade da Manu querer saber sobre isso é alta e ela entra numa lista que é alta, vai ser sugerido pra ela, ela vai querer saber sobre o assunto. Uhum. E é desse jeito que eles ganham dinheiro, porque eles fazem isso pra vender produtos, por exemplo. Eles sabem o seu perfil.
Ele sabe o seu interesse. E a partir daí ele pode te oferecer melhor o produto. E aí você vai ter uma tendência maior de comprar, né? Tipo, de ser influenciado por aquilo. Exatamente. Isso me incomoda bastante, porque, de certa forma, é uma manipulação. Manipulação, com certeza. Você tá sendo manipulado, então me incomoda muito isso. E é aí que eu falo do lance de você ter discernimento, né? Que o problema não é tecnologia. Ok, é ótimo. Tem gente que adora ter essas facilidades. Eu procurei um tênis. Amanhã eu sei que vai popar 15 tipos de tênis diferentes daqui que já tem a ver comigo e são baratos, porque eu sempre compro coisa barata. Tô supondo, né? Tem gente que adora essa facilidade. Eu me lembro uma vez que eu perguntei uma indicação de série ou filme, eu acho, pro meu irmão. Ele me indicou um. E, eu não lembro qual foi o debate que eu falei, nossa, como é que era? Eu não lembro exatamente qual foi a situação que eu falei que quando eu digitei no Google, eu achei um outro filme que tinha uma sinopse parecida, algo assim, sabe? Aí ele falou assim, você confia mais numa indicação do seu irmão ou do algoritmo? Eu confiaria no algoritmo. O meu irmão, ele é da área de computação, sabe? Então, assim, e é uma coisa que é verdade. A gente tá tão mapeado que realmente dá pra tirar proveito disso. O problema é a consciência, né? A gente lidar com isso de maneira a compreender como isso acontece, mas não ser consumista, não se deixar levar. E outra, buscar coisas, opiniões, assim como a Manu falou o lance dos seus pais, né? Principalmente no quesito de notícias. Eu tô vendo, sei lá, a gente segue pessoas que a gente admira. Eu vi, por exemplo, há 2 semanas, semana passada, o Eric Clapton falando que a mídia tá, tipo, manobrando a galera, né? Massa de manobra pra todo mundo se vacinar. E aí eu pensei, oi? Tipo, ele tá dizendo então que não se deve vacinar, é isso? E é aquele choque, né? Porque você pega uma pessoa, um artista, alguém que tem um alto alcance, se pronunciando de algo que pra você é muito certo. Tem gente que simplesmente abdica da sua razão e fala amém e vai na ideologia dessas pessoas. Não procura outras fontes, sabe? E tem gente que não, que usa isso como, beleza, eu admiro ele como artista, mas não compartilho da opinião científica dele. Ponto. Eu sei dividir as coisas, entendeu? Mas esse discernimento que tá difícil, né? Mas é porque eu acho que as redes sociais tendencialmente colocam a gente em bolhas, naturalmente. A gente vai… Porque como a gente encontra alguém que fala o que a gente quer ouvir… Exato. A gente vai ficar ali. E a gente vai excluindo o que a gente não quer ouvir. E aí a gente vai criando só extremos. Dói menos. E aí a gente vira só extremo, que é a polarização que a gente tem hoje, é meio baseado nisso. Porque as pessoas são só extremos. Ou você é 0, ou você é 1. Não existe o binário, né? Não existe mais aquele arco-íris que existia antes de todas as cores. Porque assim, às vezes você ouve um negócio que não é tão bom pra você, mas você tem que ouvir pra entender, pra se questionar, pra às vezes não mudar a sua opinião, mas talvez fazer você pensar de um modo diferente sobre a sua própria opinião. Não é mudar a opinião, mas criar formas, entender que as pessoas não são iguais, criar tolerância. E aí a rede social você vai só isolando, porque você escolhe. Hoje eu não gostei dessa postagem aqui, tiro ele do meu feed. Exato. E coloco outra pessoa no lugar que fala o que eu quero ouvir. E aí, se eu coloco só pessoas que falam o que eu quero ouvir, de repente eu crio uma bolha, mas é uma bolha muito extrema, que não acontecia antes. Porque antes a sociedade, ela não tem como você controlar ela, as coisas vão mudando e tal. Agora a gente controla, por controlar a gente fica extremo. E isso pode ser um problema muito grave, entendeu? Ao mesmo tempo que eu lembrei o que eu ia falar que a Manu tava falando, eu me questiono se eu não tô sendo tiozão. Em que sentido? Os meus pais, eles questionavam muito o meu comportamento porque no tempo deles não era assim. E às vezes eu me questiono se eu, por ser mais velho e ter passado por um período que não era assim, eu não tô tendo a mesma expressão do meu pai, que me incomodava. Entendi. Entendeu? Às vezes eu também fico nessa, porque assim, ok, eu não vou conseguir frear isso. O mundo vai virar virtual para a maioria das pessoas. As pessoas vão passar a viver mais no virtual do que no coisa. E eu não tô sendo tiozão que quer ouvir disco no vinil ainda? Sim. Entendeu? Tô sendo esse cara, porque quando era no vinil era melhor. E na verdade eu que nasci sem o vinil acho o CD ou o MP3 melhor. Entendeu? Então eu me questiono muitas vezes se não… Eu mesmo, em vez de questionar só os outros, tô me questionando. E aí?
Será que o quão tiozão eu sou nisso? Entendeu? É foda, porque não é só essa discussão. Tem uma discussão interna nossa mesmo. A gente pode ser só o tiozão que tá reclamando. Sim. Só fazer uma correção aqui, eu vi o nome certo, tá, gente? É Cientologia, o nome da igreja. Então, quem quiser, tiver curiosidade, só pra título de curiosidade, enfim, tá lá. Ah, boa. O que você tá falando é real, porque assim, muitas das vezes que eu e o Mac debatemos de frente, porque por eu ser consumidora de Instagram e ele de YouTube, nós estamos em redes totalmente diferentes. Então eu tô vendo uma coisa que faz totalmente fora da realidade que o Mac vê. E o que eu vejo? Que tem muita gente que ganha dinheiro hoje no Instagram, assim como tem muita gente que ganha dinheiro no TikTok, que eu nunca baixei esse aplicativo, mas dizem que tem gente que ganha muito dinheiro lá também. Uhum. Só que a gente vê que, tipo, o pessoal tá usando a benefício próprio essas plataformas. Tem quem use, né? Dessa forma, consegue… a gente tem até amigos, né, que inclusive já participaram aqui do podcast, que ganham grana. Tipo, é uma fonte de renda ali, é uma maneira de se comunicar com o público. Porque você tem que estar onde o público tá, se você quer trabalhar online, né? Se você vira nômade digital e tá trabalhando com mídia social, você tem que estar nesse mundo, você tem que estar presente. Assim como, tipo, quando eu vou divulgar o podcast, eu vou divulgar onde o pessoal tá. Entendeu? Então, assim, por outro lado, a gente vê que trouxe uma possibilidade, inclusive durante a pandemia, para muita gente. Muita gente se reinventou usando isso, né? De, tipo, às vezes as pessoas descobriram maneiras de comercializar uma coisa que nunca tinha imaginado antes. Então, assim… falar também que não funciona é errado. A questão é, tem uma galera que não sabe o como consumir, não está questionando também, só está balançando a cabeça e dizendo que sim. Que entra muito nesse filme que fez o input, né, da gente começar a falar sobre tudo isso, porque a animação mostra, contém spoilers, tá? Por isso que é bom você assistir antes. A animação mostra as pessoas andando e passando por cima de tudo com o celular na mão. Então, em nenhum momento elas questionam nem a ação delas, o que elas estão fazendo. Tá no automático, né? Tá no automático. Acontece um acidente, as pessoas estão lá filmando. As pessoas não estão preocupadas o que aconteceu com a pessoa. Elas estão preocupadas em registrar aquilo. Então, será que a gente tá se tornando menos empático também? Essa questão, por exemplo, do desenho, né? Comete suicídio. As pessoas estão embaixo filmando. A hora que ela cai no chão, que ela aterriza, né? As pessoas tiram uma foto, viram pro lado e saem caminhando. Porque elas só queriam ter aquela imagem. Ao mesmo tempo que nem, por exemplo, isso retrata uma outra coisa que eu vejo muito. Que é, por exemplo, publicar no Instagram. Eu vou lá visitar um lugar que é turístico. Você vai olhar para as pessoas, elas estão naquele ponto turista, todo mundo tirando exatamente a mesma foto. A mesma foto. E aí cria um mercado que não tem mais sentido. As pessoas só têm que marcar o ponto. É meio que um check-in, né? Ela faz o check-in ali. Não existe nada artístico, não existe… É só simplesmente cumprir uma etapa. Eu fui ali, tirei foto naquele lugar, eu estive, então eu mostro pros outros que eu estive. E pra mim eu não vejo muito sentido nisso. Entendeu? Eu, por exemplo, não participo de redes assim, que é o Facebook, o Instagram e tal, porque eu não tenho interesse na vida dos outros. Eu consumo YouTube porque eu quero consumir conteúdo. Entendeu? Então, tipo, não que não tenha nessas redes. Também tem nessas redes. Dá pra você filtrar tudo. Também tem. Mas precisa de muita consciência pra buscar só isso e não se deixar levar. É isso, né? Exatamente isso. Eu sei o tamanho do buraco que é. Então, como eu não quero correr risco, porque eu também sou ser humano, eu também sou… Tanto que eu acabo, às vezes, caindo em vídeo no YouTube que são compilados do TikTok. Porque te consome, te puxa. Não tem jeito. Você tá lá procurando, às vezes, algum assunto de interesse seu… E aí você vê uma thumb que ela te chama tanta atenção que você clica e aí você se afoga por 10, 15 minutos, entendeu? Então, mesmo ali, eu ainda me perco. E eu sei disso, eu tenho consciência disso. Então, eu tento ficar o mais longe possível. Tanto que eu brinco, né? Até já falei no episódio que eu queria fazer o caminho do Santiago de Compostela e abandonar o celular, abandonar a família, abandonar todo mundo. E só falar assim… Quando eu acabar, a gente se fala. Só que ao mesmo tempo a gente conversou com o pessoal que fez e eles falaram que recentemente e tal… Falaram com pessoas que fizeram mais recentemente, a galera tá indo com drone filmar o caminho de Santiago de Compostela. Estão fazendo vlog no meio do… E aí, o caminho da Compostela, que é um caminho de peregrinação introspectiva,
tá se acabando e não vai existir mais, tá ligado? E não tem mais o que fazer. E nesse ponto, avaliando especificamente isso que você acabou de dizer, eu não acho que é ser tiozão. Quando a gente fica nessa coisa meio, sabe? Porque é simplesmente, vamos supor que não tivesse avançado tanto. A gente sabe que a pandemia fez dar um salto gigante. Mas vamos pensar como era um pouquinho antes da pandemia. Viajar já era sair da caixinha, já era criar conexão. Por quê? Porque no nosso dia a dia de trabalho, a gente já tá nesse automático. E aí, o que acontece? Eu sinto, quando eu assisti o filme, uma coisa muito de que a gente é só espectador da vida. Então, a gente, assim, não tem controle, sabe? A gente tá ali, tem a nossa rotina, tem que pagar conta. Então, a gente tá vivendo naquele modo automático e como espectador, tanto da vida alheia quanto da nossa própria. Sendo que, a todo momento, o que a gente mais quer é ser protagonista. E aí, o que a gente faz? A gente tira uma selfie feliz, enquanto que, no fundo, até tem, né, uma parte do filme que mostra isso. Enquanto que… Sim. Eu tô rolando meu feed com fotos maravilhosas, porque 90% das pessoas que eu sigo através do Descobre a Mochila são do nicho de viagem. E eu fico me perguntando, será que desses 99% de pessoas que estão postando na timeline hoje, tá todo mundo feliz do jeito como eles estão colocando aqui? Ou será que… Porque pessoas que têm um alcance gigante, eu acho que acabam caindo no próprio automático do trabalho que é normal de todo mundo. E aí a gente fica pintando uma vida de nomadismo, de vida de viagem, não sei o quê, que também tem perrengue, que também é difícil, que também não é as mil maravilhas toda vez, entendeu? E aí, esse lance de também não ser tão tiozão é porque às vezes eu acho que a conexão humana mesmo, ela tá realmente fora da tela, entendeu? Pode passar o tempo que for. Não é nem porque a criança não ouvia aquela musiquinha da conexão na internet, só conectava meia-noite. E sabe, e tinha essas dificuldades. E que às vezes era mais legal brincar, sei lá, de Lego, peão, do que ficar na internet porque os joguinhos não eram tão interessantes. Sei lá, é muito complicado, né? É um questionamento muito inteligente, muito interessante, muito ponderado. Ah, será que a gente tá sendo muito saudosista? Mas, por outro lado, não dá pra negar que a conexão humana real é fora do celular, gente. É. Mas você sabe que uma das coisas que o meu professor, inclusive, ele falou foi que ele não queria dar celular antes pros filhos deles. Porque ele não queria que eles ficassem enterrados ali naquele mundo virtual e que eles conhecessem o mundo real também. Só que o problema é que quando eles chegam em casa, tipo, todos os outros amigos deles da escola têm. Então, eles têm contato com isso na escola. E ele tava comentando de uma aluna dele que saiu todo mundo pro intervalo e ela ficou na sala no celular. Ah, tá. E aí ele virou pra ela e falou assim: olha, por que você não vai lá conversar com seus amigos, né? Tipo, sai um pouco do celular e tal. Ele é super defensor disso, né? De não ficar na tela e tal. Aí ela falou assim, mas eu não tenho amigo. E aí você entende que, tipo assim, que olha essa geração. A companhia delas é virtual. São pessoas que não existem porque… São só avatares. São avatares porque quando você é fã de alguém, a pessoa muitas das vezes nem sabe que você existe. Entendeu? Tipo, porque tem tantas outras que você é mais um, entendeu? E aí a pessoa cria essas amizades virtuais, cuja ela é amiga, mas não é recíproco, né? Porque a outra pessoa não é amiga dela. E não consegue criar conexão. E eu acho que gera até um problema de interação social. Tipo, a pessoa não consegue, não sabe mais interagir, não sabe nem como se conectar. Eu acho que uma das coisas, na verdade, que realmente me preocupa, porque eu vou todo dia trabalhar de trem, né, agora, principalmente no inverno. Tem uma cena que me marca muito, assim, tem a imagem certinha da criança. É uma criança muito bonitinha, bem vestidinha, assim. Pititica, mas já que consegue andar, mas pensa numa bem pequenininha que consegue andar. E com um celular na mão, e ele tava assistindo um negocinho. E aí acabou o negocinho. Ele começou a chorar, e a mãe vai lá e coloca outro vídeo. E aí, eu fico pensando, cara, é uma criança muito pequena. Muito pequena. Que tá ali e ela precisa do celular pra se distrair. Ela tá, tipo, você vê ela quase babando, assim, com a boquinha meio aberta, assim, sabe? Quase babando, vegetando. Tipo o Wall-E. Não sei se você já assistiu o Wall-E da Pixar. Já assistiu? Já. Lembra os gordinhos que ficavam deitados? O negócio? Precisa fazer, mas não assistir esse filme. Sim, total! E a gente falava, isso nunca vai acontecer. Então, mas a gente tá muito… Porque acontece, essa criança, eu fico pensando como vai ser a cabeça dessa criança que não sabe interagir socialmente, porque ela não sabe.
Você tira o celular dela, ela começa a chorar. Cara, como que vai ser a sociedade daqui a uns... Vamos pôr essa criança agora pequenininha, daqui a uns 15 anos, 10 anos. A gente vai ter um problema social enorme. E aí o que acontece? Isso vai virar um loop maior ainda pro metaverso que estão fazendo aí. Porque as pessoas, por não saberem interagirem, elas têm que ter um virtual para elas interagirem. Elas vão cada vez se afogar mais nisso. Isso é um ciclo que a gente não vai escapar. Exatamente. Eu não consigo ver alguma coisa que a gente vai escapar, a não ser que dê uma explosão solar e queime todos os eletrônicos da Terra. Mas não vai acontecer. Acaba com o ViajaCast também, pô. Como essa mensagem vai chegar até o Não, mas a gente vai fazer o ViajaCast de pessoa. A gente faz pessoalmente, por pessoa por pessoa. Palestras no mundo inteiro. Adoro. Mas enquanto a Manu falava, eu pensava assim, nossa, e... Travou? Não, pode falar, tô esperando. Dormiu. Você dormiu. E foi assim que ela dormiu. Ficou com o olho fechado. Falando tão mal da tecnologia que ela se rebela. Ah, é? Vocês estão falando isso de mim? Voltamos. Como assim? O Zoom falou assim, vocês estão falando mal de tecnologia? Acabou a chamada. Tchau, então, já que eu não sirvo pra nada. Tchau. O que você ia falar, Ju? Você falou que tava pensando em algo que eu tava falando, enquanto eu tava falando. Que é exatamente o que o Mac trouxe. Se hoje a gente já tá nessa coisa de se isolando, imagina com a realidade virtual mesmo, né? Então, por exemplo, tô pensando até em viagens. Tem muita gente que tem medo de viajar. A gente fala para um público que tem medo e que não se arriscaria numa viagem talvez para outro país ou a longo prazo. Se essas pessoas conseguem ter a sensação de estar viajando dentro da sua própria casa, e aqui eu digo, quem já viajou, talvez vai falar, tem nem comparação. Você botar um óculos e achar que você tá dentro do lugar. Por quê? Porque a gente já viveu. Quando eu falo conexão, eu tô usando muito o termo conexão humana, mas é conexão com todo, com a natureza. Tipo, você tá num lugar e pegar na árvore, sentir o pé no chão, sentir o cheiro, é muito diferente. Então, a gente que já viajou, às vezes acha que é balela. Nunca vai ter um óculos com uma realidade virtual que vai me levar pro lugar. Mas pra quem não viaja, pra quem tem medo, pra quem não tem uma galera pra falar vamos aí, pra quem não tem interesse de conhecer outras pessoas, porque já tá confortável no seu celular, no seu mundinho, isso vai ser muito viável, vai ser muito legal. Vai ser um rolezão de sábado à noite na sala, entendeu? E viajar pra um lugar. Eu me teletransporto. Isso! E assim, parece irreal, parece de outro mundo, mas quando, é igual você falou do WoW. Quando a gente via aquela galera num negócio, né, que tipo uma tela no ar e sentado e tipo vidrado, isso já acontece muito. Tem lugares dos Estados Unidos que você vê coisas muito parecidas, entendeu? E aí dá um desespero de você pensar, gente, tá perto esse negócio, sabe? E até onde vai? Sim. E a gente tem algum controle sobre isso? Acho que nenhum. Não. A gente, e como indivíduo, a gente realmente não vai ter... Não faz a menor diferença. Não vai ter como. Não tem como frear. Isso é o problema, não tem como frear. Eu acho que a gente pode melhorar, talvez, com uma educação para os pais e para as crianças. Então, o pai entender que a partir do momento que ele tem um filho, não é só tacar uma tela na frente dele para ele ficar quieto, porque isso é um problema gravíssimo para a criança, para o desenvolvimento da criança. Ela não saber o que é brincar com outras crianças, ela não, sei lá, não se sujar, não Cara, jogar uma bola. Eu vi uma pesquisa esses dias de crianças que têm acesso à tela desde de sempre. Um experimento? Um experimento, isso, essa seria a palavra. E aí eles colocaram esses brinquedinhos, sabe, de encaixar estrelinha, encaixar pecinha? Elas não sabiam o que fazer com aquilo. Não tem coordenação motora, né? Não! Porque fica muito afetado. Pode até ter a consciência, talvez, como fala? Cognitiva, de saber pra... Isso, tem o processo cognitivo, mas o motor fica, né, um pouco defasado, assim. Então, e aí a gente vai passar pro próximo step, que é ter o VR, né? Que aí você vai colocar na sua cara e você realmente vai se isolar do mundo.
E vai ser consequência, isso vai ficar acessível em algum momento. E as pessoas vão ter que colocar em criança isso, porque a gente achava um absurdo que dar um celular pra criança hoje é normal. Vai se tornar provavelmente normal. E a consequência de tudo isso, pra quem é viajante, que eu penso no meu caso, que é um dos meus medos, que eu falo que não vai dar tempo, é que isso vai gerar, além das pessoas em si terem problemas de relacionamento, que é uma das coisas que eu gosto de viajar, eu gosto de me relacionar com as pessoas, a gente vai começar a destruir os lugares no sentido assim, não vai ter mais sentido aquilo existir. Vai ter sentido só existir lojas virtuais, coisas virtuais. Então os lugares vão simplesmente começar a ficar abandonados. A minha visão futurística, se eu quiser, vou traçar uma previsão aqui, se esse episódio estiver no ar para alguém que tá ouvindo ele pelo VR em 2030 e 40, é que os lugares, as fachadas, os estabelecimentos vão estar fechados, vai estar tudo abandonado, a maior parte deles a gente vai ter casas com interiores bons. Tipo, as pessoas vão cuidar da casa, vão ter um cômodo pro VR, que é um dos objetivos do Meta, né? A pessoa tem um cômodo em casa pro VR. Então a gente vai se investir mais dentro da casa e as coisas que a gente gosta de viajar, de ver, visitar, vai estar abandonado, vai estar tacado as traças e a gente não vai ter comunicação social a não ser com os outros velhos que nem nós, entendeu? Os tiozão. O Chico Matos, ele é mais... É que assim, ele fala de um jeito difícil, então as pessoas têm que pensar muito quando ele fala umas coisas profundas, mas ele fala de um jeito difícil. Mas ele é bem apocalíptico. E apocalíptico, como que fala? Apocalíptico. Isso. Eu não acho que ele tá errado. Ele só fala de um jeito difícil. Se ele falar de um jeito mais fácil, as pessoas vão conseguir entender ele e vão ver que tem uma coisa muito profunda ali e não é tão ruim. Faz muito sentido o que ele fala. Então, sei lá, me preocupa isso. Eu quero ainda ter experiência em alguns lugares e eu tenho medo de não dar tempo. Só isso. E você trouxe o lance da educação, né, dos pais, das crianças e tal. Eu até vi na semana passada uma reportagem na BBC que falava de uma mãe, e eu lembrei dela assistindo o videozinho, quando a Manu mandou. Ela desligou o celular atual, o smartphone dela, deixou numa gaveta. Ela tem um filhinho de 3 e um de 6, se não me engano. E pegou um velho Nokia, sabe aqueles que não tinha internet? Sim. Só pra se comunicar. Porque ela estava um dia no parquinho com a criança e ela olhou ao redor e todos os pais estavam, cada um no seu celular, e as crianças todas brincando ali no meio. E aquela imagem impactou muito ela. Ela se viu assim, exatamente como é o vídeo, né? Completamente deslocada do crescimento do filho por passar muitas horas ali. E ela falou, o único jeito é realmente eu ficar como eu. Tipo, eu me dava muito bem com o meu Nokia antes, sabe? Não preciso agora. E ainda diz assim, né? Dentro de outras reflexões. Mas eu uso para pesquisar o que talvez outras mães façam quando o filho tá assim. Para pesquisar alimentação. Para pesquisar não sei o quê. Tipo, para me conectar com outras mães, para saber mais do filho. Mas, poxa, você vai num parquinho que tem outras mães. Por que você não cola nas outras mães, troca uma ideia e tal? Entende? Então, são nesses pequenos movimentos que às vezes eu vejo uma esperança. Mas é óbvio, assim, tem horas que bate um desespero. Tanto que eu me lembro de, no Natal, ter tido uma discussão muito boa, assim, porque, graças a Deus, a gente tem discussões que são boas na família, assim, não reverberam, né? Sim. Mas eu cheguei a dizer que eu tinha medo ou não tinha vontade, muitas vezes, de ter filho, justamente por estar com essa visão tão pessimista do futuro, entendeu? Não só nesse sentido de que a gente não sabe onde vai parar, dentro de uma perspectiva tecnológica, mas também por conta dos rumos ambientais do planeta, que também não tem volta mais, entendeu? Já tá numa situação que a gente precisa de uma consciência geral e não individual. Eu acho que é a mesma situação. É uma consciência geral e não individual para essa questão da tecnologia, né? Eu acho que tá na hora da gente começar a pensar, inclusive, que isso se tornou um vício. E tratar isso como doença também. É só a gente fazer um experimento, né? Tirar o próprio celular por pelo menos 24 horas e ver o quanto você vai sofrer ou não durante essas 24 horas. E se doer, é porque a gente tá viciado nisso. Eu sou viciada em celular, óbvio. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é pegar no celular, né? A última coisa que eu faço antes de dormir é pegar no celular. Então, assim... Eu me coloco, lógico, em primeira quando eu falo essas coisas. Eu sempre falo, né? Eu falo alguma coisa, mas eu tô falando pra mim mesma, em primeiro lugar. Então,
de repente, a gente começar a tratar mais como vício isso, como doença, porque às vezes a gente, sei lá, crucifica tanto, álcool, cigarro, maconha, mas a gente esquece que existem outros tipos de vícios e um deles é a porcaria do celular. Exatamente. E eu acho que isso gera uma ansiedade muito grande. As pessoas têm dificuldade depois de controlar. Quem ela falou, fica sem celular 24 horas. Tem pessoas que entram em colapso, tá ligado? Exato. Um exemplo é de quando cai o WhatsApp, Instagram, essas coisas. As pessoas ficam desesperadas, começam a baixar outros aplicativos e pra nada, porque no final as pessoas não estavam falando, elas só estavam vendo rede social. Eu me lembro no dia que caiu tudo lá, recentemente, né, no fim do ano passado, eu tinha uma gravação de podcast. Imediatamente a minha reação foi, não vai ter, eu não vou conseguir me comunicar com ninguém. É como se nada fosse possível sem... E eu tinha uma reunião antes, inclusive, com um cliente. E aí eu mandei o link da reunião por e-mail pro meu cliente, porque eu falei, eu vou me garantir. Ele não viu o e-mail, a reunião não aconteceu. Ele falou, a gente não conseguiu se comunicar. Eu falei, olha, eu te mandei um e-mail. E as meninas que participaram do meu podcast entraram em contato pelo e-mail e pelo Telegram. E tudo aconteceu normal. E elas também são produtoras de conteúdo, né? E aí a gente falou, gente, tipo, tá um caos. E a gente achou, na verdade, maravilhoso que tava esse caos, porque a gente se concentrou super na gravação do podcast. Ninguém ficou com seu celular, ninguém quis fazer registro, ninguém tava preocupado se ia ficar bipando o WhatsApp, sabe? Foi assim, é muito doido, né? Porque essa coisa, ao mesmo tempo que dá alívio, dá um desespero pra muita gente, porque já é tão automático, já vive tanto à mercê disso que não consegue ficar sem mesmo, né? Eu lembro até de alguém que eu seguia, quando voltou, ela até fez uma pesquisa, assim, do tipo, quando saiu fora do ar, você se sentiu aliviado ou arrasado? E é meio que isso, né? E de repente, tipo, se você se sentiu aliviado, será que não chegou a hora de começar a diminuir? Então, hoje em qualquer celular tem aquele negócio que você mede, né? Quanto tempo você fica em rede social. Fica em frente à tela. Tem pessoas que desativam só pra não ver. Se enganam, né? Se enganam. Jura, se engana. Não, e o que é mais louco é esse sentimento do alívio. Porque assim, quando cai tudo, a gente fica aliviado. Por quê? Porque caiu pra mim, mas caiu pra todo mundo. Então não tem ninguém que tá na minha frente publicando coisa que eu não tô publicando, ou se comunicando e sem mim, entendeu? Tá todo mundo no mesmo espaço, tempo, hora e dedicação de redes. Agora, se você tem a opção de deletar ou usar menos, aí gera ansiedade. Porque aí parece que você tá pra trás. Porque você não é, talvez, o funcionário qualificado que responde na hora, porque o seu cliente pode achar que você não tá dando bola pra ele, ou porque você não viu uma foto de alguém que você gosta muito, não engajou, a pessoa ficou chateada com você, sabe? Já é um monte de gatilho, um monte de coisa que você vai pensando e que, na verdade, gente, são só coisas da nossa cabeça, né? Sim. Lógico, tem uma consequência. Eu não participar de Facebook e Instagram, essas duas principais aí, que são as mais consumidas hoje. Facebook ficou tiozão, né? E Instagram tá todo mundo da minha faixa de idade. Por eu não participar, eu não ver postagem, eu não comentar, eu não realmente não participar, por consequência eu não tenho mais amigo. Tenho esse outro detalhe, porque as pessoas estão lá. E se eu não falo com elas lá, elas não falam comigo de outro modo, entendeu? Então eu vivo, de certa forma, solitário, muito mais do que eu gostaria. Mas é porque eu não tenho interesse. Aí que tá, eu realmente não tenho interesse de ter uma amizade que seja porque eu publiquei uma foto e fiz um like na foto do cara, o cara fez um like na minha foto. Tipo, pra mim é tão vago que eu já tô sozinho, eu já tô vivendo a solidão que vai ser futura, tá ligado? Porque eu tô aqui, eu me neguei de participar, me isolei no mundo. Estou vivendo essa consequência e torcendo pra encontrar pessoas como eu, que aí a gente consegue ter uma amizade de pessoas, tá ligado? De visitar a casa de um outro, conversar, fazer relações. Porque os meus amigos do Brasil, por exemplo, desapareceram. Eu já não frequentava antes de sair do Brasil. Eu só via eles pessoalmente. Muitas vezes aconteceu, por exemplo, o Patox. Eu considero ele pra caralho. Só que eu ia na casa dele, muitas vezes eu fui na casa dele, que eu ficava sentado na cama dele e ele ficava no computador. Uhum. Eu ia lá pra visitar ele, aí ele tava jogando, ou ele tava... Normalmente ele tava jogando, a maior parte das vezes ele tá jogando. E ficava sentado meia hora, uma hora, e ele me cumprimentava, ele não virava ele pra trás, eu ficava ali, pegava o violão dele, aí eu ia embora, ligado?
E eu respeitava ele. Eu entendo que ele tava no mundo dele, com os amigos dele lá. E só que eu tinha feito minha parte. Tipo, eu tinha feito lá, porque eu gosto dele, gosto até hoje e tal. Mas é uma amizade que eu não tinha como fazer além disso, tá ligado? Eu até tentei jogar, por exemplo. Teve uma época que eu comprei jogo pra jogar com ele. E só que me incomodava. Muitas horas ali no computador jogando e eu abandonava. E acabei desistindo. E a gente se distanciou. Hoje a gente só troca uma mensagem de vez em nunca, tá ligado? Bom, vamos encaminhando agora pro final. É óbvio, né, que a gente não gostaria de deixar só o lado negativo aqui dessa coisa do online, né? Tem todo um lado positivo. Eu acabei mencionando algumas vezes aqui, mas eu acho que a gente acabou falando muito mais que é ruim. A gente falou muito mais do lado ruim, né? É porque é uma reflexão, né? A gente tá refletindo sobre o futuro. Então, tipo... Tá todo mundo meio apocalíptico. Né? Mas a mensagem que eu gostaria que ficasse desse episódio em si é que as pessoas se questionassem mais, sabe? Se questionassem daquilo que elas estão vendo. Se é verdade, primeiro de tudo, porque a vida na internet, ela é um recorte. Não é um Big Brother, você não tá vendo 24 horas por dia. São só recortes. Por mais que pessoas gravem, sei lá, 150 stories, que acho que é o limite, 100 ou 150 por dia, ainda são stories de 15 segundos cada. Quanto que dá, Mac? 100 stories de 15 segundos. Então, assim, acho que dá menos de 37 minutos do dia dela. São 37 minutos, ou seja, não dá nem uma hora do dia da pessoa. Então, se você pegar ali, sentar e gravar vários stories, em meia hora você grava tudo que dá pra gravar num dia só. Ou seja, são recortes, não é vida real. E as pessoas vão mostrar sempre o lado bom da coisa. Vão mostrar no momento que elas estão em êxtase, felizes. Porque é isso que dá view, enfim, as coisas legais. Eu, às vezes, acabo funcionando até ao contrário. Porque quando tá muito legal, eu esqueço de filmar. Às vezes eu falo assim, nossa, poderia ter tirado foto desse lanche. Tava tão bonito, mas também tava tão gostoso. A gente comeu. Exato, né? E eu acho que seria tão mais legal se fosse assim, né? Se esse fosse mais o natural da coisa, né? Enfim. Mas eu acho que é porque a gente entra nesse lado muito desconectado, assim, da coisa. O Mac teve essa influência muito grande na minha vida. De eu me desconectar mais. Do tipo, de sentar e estar 100% presente com ele. Então, tipo, deixar pra responder depois e conversar com ele ali. Por exemplo, agora a gente vai no trem junto, porque a gente tá pegando o trem pro mesma direção. Nenhum dos dois pega o celular. A gente, nem que for pra ir em silêncio no trem, a gente não pega. A gente fica olhando um pro outro. Então, assim, quantas vezes você fica olhando em silêncio a pessoa que tá do seu lado, entendeu? A gente tem que parar de achar que o silêncio é ruim. O silêncio é necessário muitas das vezes. E isso tá fazendo falta na vida das pessoas. E por isso que elas têm ficado tão mal, assim, na vida. Porque não tem mais silêncio, as pessoas não sabem lidar mais com o silêncio. Porque é o famoso silêncio ensurdecedor, né? Eu tenho a opinião que o ócio é a base da criatividade. Uma pessoa criativa é a pessoa que experimenta o ócio, que ela não tem o que fazer e ela cria. Então, assim, vamos começar a questionar um pouco mais essa questão. E também até o que vem de sugestão pra você, né? Então, assim, por que será que o YouTube tá me sugerindo esse canal que eu não sou inscrito? Por que será que quando eu pesquiso do meu celular aparece um resultado e eu pesquiso do outro celular ou do computador, até que eu não estou logado, em aba anônima, aparece outro resultado? Experimenta em entrar em uma aba anônima de repente pra pesquisar. Não sei, o Mac tá dando risada aqui, não sei se eu tô falando... Não tô falando besteira não, é verdade. Tá. Total. Então, eu acho que é uma questão da gente até fazer esses experimentos pra entender até como que funciona a coisa. E a gente não ficar como ingênuos da questão, assim, no seu enganado da história. Eu acho que tem muita coisa por trás que a gente não vê e nunca vai ficar sabendo. Mas eu acho que o mínimo que a gente possa interferir nisso, né? Fazer a ponte ali do tipo, o que realmente está acontecendo, questionar um pouco mais. Eu acho que faz com que nós nos tornemos indivíduos melhores, porque a gente vai começar a questionar também até por que isso não me agrada? Por que eu só quero ver o que eu gosto? Por que eu só quero ouvir o que eu estou de acordo? Então, eu acho que
fica essa mensagem, pelo menos da minha parte, é se questionar. Maravilhoso. Ju, fique à vontade para deixar sua mensagem de final. Não, eu acho que você foi brilhante, assim, todas as suas colocações. Eu sei que é difícil a gente se aprofundar no tema e não ficar um pouquinho pessimista, é bem difícil. É difícil a gente estar ali diante da tela e se ver manipulado e lidar com essa emoção de saber que está sendo manipulado muitas vezes. É difícil a gente ter embates com pessoas, por exemplo, que compartilham fake news e a gente sabe que, poxa, basta uma pesquisa muito breve no Google também, sabe? Para você se nutrir de diversas fontes. Então é difícil a gente criar diálogos tanto com o outro quanto com a gente mesmo, né? Diálogos internos, né? Ou monólogos, enfim. É realmente difícil, mas enfim, vamos tentar olhar também para o que é bom, né? Como eu estava falando antes, a gente se conheceu através de um papo, né, com outros podcasters. E aí a gente foi para a mídia social, que é o Instagram, para se conhecer um pouquinho melhor. Daí a gente foi pro LinkedIn. Nossa, a gente transitou em todas as redes, né? LinkedIn não, desculpa, pro Telegram. Pro Telegram, sim. Eu tava falando, nossa, você veio pedir emprego? A gente foi pedir emprego? O que aconteceu? Não, olha, eu não tenho LinkedIn. Tenho vários preconceitos com termos, enfim, e rótulos do LinkedIn. Mas é isso, também dava um outro episódio só falando de cada rede social, né? Que tem um perfil, enfim, que tem caixinhas que nos colocam. Mas a gente só tá aqui hoje nutrindo essa relação depois de tanto tempo porque a gente se identificou com as características uns dos outros. Enfim, temos um oceano de distância. Então, assim, né? Cara, é bom, sabe? Vamos olhar pro lado bom também e tal. Só que vamos ter consciência, não vamos ser fantoche, não vamos ser espectador da nossa vida. Vamos olhar para tudo isso, usar com consciência. E aí cai de novo em tudo que a Manu falou, de forma crítica, né? Se permitir o silêncio, se permitir ócio. Sei lá, se permitir ser analógico, não ter vergonha de falar, gente. Até no início do ano, eu comprei a agenda e eu tinha vergonha de falar que eu preciso da agenda física, sabe? Para escrever todas as minhas reuniões. Eu gosto de desenhar na minha agenda. Eu tenho o meu planner que eu pinto e tarará. Cara, não é uma vergonha, sabe? Tudo bem o meu sócio ser ultra tecnológico e anotar tudo no Google Agenda da empresa e eu repetir isso na minha agenda. Tá tudo bem, sabe? E é isso, porque às vezes um pouco do analógico do companheiro, do amiguinho, te ajuda no seu super virtual e você ajuda no seu super virtual com pessoas que não dominam a tecnologia. Você, enfim, também ensina quando você também aprende quando você ensina, enfim, é um pouco disso, eu acho. E você, Mac? A gente é os novos velhos. Os novos velhos. Faz parte. Não, às vezes eu me enxergo muito assim, me critico muito pensando nisso, que eu já tinha comentado no episódio. Em partes é verdade, em partes que nem a Ju falou, é uma realidade que a gente não pode negar. Sei lá, o que eu sei assim, que sempre, tudo que eu penso, cara, tudo que eu raciocino tem uma resposta que sempre vem à tona, que é a educação. Então, eu acho que, inclusive, isso até seria bom para governo. Pensar na educação, que acho que tudo o resto é uma consequência. Essas pessoas são menos ignorantes, sabem mais sobre como funcionam as coisas, a gente diminui os problemas dela. Não vai resolver, mas vai diminuir. Então, sei lá, se informa, se eduque, né? Pense sobre. Isso talvez seja a solução pra gente, sei lá. Espero que ainda poder visitar muitos lugares e que dê tempo de não ser impactado pelo virtual. Eles não deixem de existir por causa do virtual. Que eu tenha toda a minha jornada de vida dentro da realidade mesmo. Eu quero estar aqui, eu quero estar com as pessoas. Eu acho isso demais. Eu acho que o ser humano precisa disso. Eu acho que quando a gente se relaciona, a gente acaba encontrando a felicidade por causa disso, sabe? Por causa da relação com as pessoas. E o virtual, ele é um acessório que vai ajudar, vai a gente se conectar quando a gente não pode. Eu falo com a minha família através da internet, a gente tá se falando através da internet pela distância. Mas em algum momento eu quero que ela venha aqui comer a pizza pessoalmente. Não virtual. A Ju já sabe que ela vai ficar hospedada aqui em casa pelo menos um mês. Porque é tanto tempo se falando pela internet que eu exijo que ela fique aqui. É uma intimação. Vamos pôr ela pra fazer trabalho voluntário aqui, ó. Trabalho voluntário aqui em casa, Ju. Voluntário, tá rolando uma aspas aí agora. Não, já topei. Vocês sabem que eu já topei, né? Ô, Ju,
E já que a gente fala tanto, né, desse mundo virtual, onde você de vez em quando está? Pra quem quer te encontrar. Muito bem colocado. No @Descobre a Mochila. Também pelo site descobreamochila.com. E, inclusive, tem tudo a ver, né, gente? Porque eu falo de movimento slow, que é a gente tá sempre ali no presente, aceitar o seu tempo, vida analógica, movimento de alimentação orgânica, viagem baseada em comunidades, tem tudo a ver, né? Então, tô por lá. De vez em quando eu tô por lá. Não, vocês já viram que eu não escolhi a Ju à toa. É mirado. Adoro. Fiquei muito feliz, muito honrada. Ju, obrigada, viu? Mais uma vez, você ter participado, ter topado esse papo. Eu sempre adoro conversar com você. Você é um dos presentes que a internet trouxe pra mim. Ah, lindeza, eu que agradeço. Do fundo do meu coração. E vou ficar um mês aí, hein? Pode ficar, vir. tem que dar de verdade. E pra não dizer que eu não participo, né, tirando o YouTube lá, no Telegram do Viaja, quando a gente conversa lá, eu também tô lá e eu converso com a galera. É verdade. E aí a galera é legal, que a galera tá… Algumas pessoas estão viajando, aí inclusive tá esperando foto de algumas participantes lá, tem que mandar foto, tu chegou no lugar, mas não manda foto. É verdade. Então você pode participar também. Nós temos esse grupo no Telegram e eu já antecipo que o Mac, ele responde muito mais lá no nosso grupo do Telegram do que no WhatsApp as pessoas em geral, tá? Então, eu priorizo o Telegram, foda-se o WhatsApp. E eu priorizo o Telegram do Viaja. Detalhe, eu só respondo o Viaja. Se me mandar outra mensagem do Telegram, também vai pra puta que pariu. Então valorizem. Se vocês querem encontrar o Mac em alguma rede e conversar, corre lá no grupo do Telegram, que é só entrar no… viaja.link/grupo. É isso aí. Corre lá, vem participar desse grupo de viajantes. Vem também comentar o que você achou desse episódio. Se você também tem essa visão bastante pessimista… Vamos lá, vamos tacar fogo em tudo. Vem, a gente adora trocar essas ideias. Bom, temos um programa? Temos um programa. Um beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.